Feliz sábado mais uma vez. Essa música fala que precisamos viver o amor de Deus, que esse amor contamine a nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso redor, e que através de nós as pessoas vejam o amor de Jesus. Amém? Abismo sem fim e não existem chances. O mundo mergulhou num abismo sem fim e não existem chances de mudar. Muitas vezes eu orei pra ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão e aos cativos deste mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que é hora de pregar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida sem Jesus. Eu posso então me esconder e esperar o fim chegar, ou posso simplesmente do amor de Deus falar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. E esse evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então virá o fim, nossa eterna redenção. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar, pra que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor.
Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda glória. Ele vem pra nos buscar. Ele vem com toda glória. Ele vem pra nos buscar. Amém. Feliz sábado, irmãos. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, uma atividade que nossa igreja fez sábado passado. Eu gostaria de pedir a sonoplastia para colocar as fotos, por favor. Como vocês podem ver aí, sábado passado nós fomos fazer uma atividade, visitar o Asilo Santa Clara e também visitar alguns dos nossos irmãos. Uma atividade bem simples, né, bem comum, mas de grande valor para os nossos irmãos, aqueles que se sentiram abraçados, porque esse pequeno gesto mostra que eles não foram esquecidos por Deus, que Deus colocou cada um de nós no caminho deles para irmos visitarmos, mostrar que o Senhor está o tempo todo ali cuidando deles. E essa foi uma atividade que nós estamos planejando, ao ano todo, continuarmos fazendo, né? Não é só de um simples momento. Então, é esse o recado que eu gostaria de deixar aqui. E aqueles que viram essas imagens aí, se sentiram tocados, que não participaram, quiserem participar, é só procurar a mim, a irmã Jane ou o irmão André. Porque nós queremos mais uma igreja viva, não uma igreja morta nem morna, como diz lá em Laodiceia. É isso que o povo de Deus tem que ser, vivos e fervorosos. E nesse momento eu gostaria de apresentar o pregador de hoje. Nosso irmão William, um grande amigo, homem de Deus, conheci na comportagem, e para a honra e glória do Senhor está fazendo faculdade de teologia já, né? Logo, logo será um líder para o povo de Deus. Em nome de Jesus, obrigado. O celular pode cair, só não pode cair a fé. Mas o celular tem que pegar depois, né? Bom dia, povo de Deus. Feliz sábado para todos. Como o Breno bem me apresentou aí, né? Conheci ele ali nos melhores momentos da vida dele. Ele não está aqui para ouvir, né? Ali na comportagem, onde a fé ali é lapidada também, né? E a Ivana também, né? Conheci esse casal de Deus, um casal jovem, né? Tem muito para oferecer aí. E hoje eu estou aqui para compartilhar o pãozinho com meus irmãos. E a Ivana, né? Quer dizer, lançou esse pedido, me arrebatou de lá de Dias Dávila, que eu estava lá em Dias Dávila, né? E me chamou para aqui. Ela me chamou no ano passado, tem muito tempo, né? Ali no período de dezembro. E hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Como o Breno falou, hoje eu faço teologia ali na Faculdade Adventista do Nordeste, famosa Uniaene, antigamente FADBA, os mais antigos ainda, IAN. Os irmãos mais antigos que conhecem, faz isso aqui, ó. Isso aí, meu irmão. A FADBA, Uniaene, tem tempo. E hoje iremos falar sobre um tema super, mega importante para os nossos dias. Nós, como adventistas, nascemos com a missão de pregar o Evangelho de Deus. E para vocês que estão aqui nessa manhã, eu peço que você fale com o seu irmão do lado, dê um feliz sábado para ele. De verdade, não é só de falsidade nenhuma. Seja verdadeiro. Isso aí. Pronto, aí, ó. Olha, faltou uma coisa aí, viu?
Faltou sorriso. Como é que dá felicidade sem sorriso? Pega o modelo aqui, ó. Pronto, aí sim, tá melhorando. É, rapaz. Você não vê esse irmão tem uma semana, às vezes, tem que dar um feliz sábado. Não dá para dar um abraço no momento, mas como o tempo já está bem avançado, vamos aqui se aprofundar um pouquinho nessa mensagem. Queridos, o tema de hoje é sobre: é possível vencer esse Deus? Não estou perguntando. A gente vem com aquelas respostas prontas, né? É possível vencer esse Deus? Eu vou te mostrar que sim. Ou que não. Eu vou te mostrar alguma coisa hoje. Queridos, antes de mais nada, vou ver aqui rapidinho, acionar. Tem algum lado para adicionar? Tá ligado. Pronto. Fui eu, né? Pronto. Antes de começar a mensagem, eu quero que vocês ativem o modo igreja no teu celular. Consegue? Eu vou te ensinar o modo igreja, ó. Você abaixa. Aqui, ó. Você abaixa, que é aquela... Para chegar naquela área ali de informações, que tem Wi-Fi, que tem GPS, você vai abaixar, pega o celular de você, vou te mostrar onde é que fica. O modo igreja. Pega aí. Tem que pegar, rapaz. O modo igreja é importante. Vocês nunca mais vai vir para a igreja sem ativar esse modo, que é importante. Você abaixou e agora você vai num aviãozinho aqui, ó. Você clica no aviãozinho, pronto, esse aí é o modo igreja. Você coloca aí, meu irmão, você já está pronto para ouvir o culto hoje. Já está pronto para não tiver distrações. Você ativa esse modo igreja. E se for algo importante, querido, dá para se resolver depois. É sério, dá para se resolver depois. Agora o importante é a palavra de Deus. Eu peço a vocês que fechem seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Santo, poderoso Pai, estamos aqui. Queremos te pedir ao Senhor que fale conosco poderosamente através da sua palavra. Peço que também o Senhor perdoe nossos pecados, nossas falhas, e que hoje, nessa manhã, a gente também venha ouvir a importância de estar contigo, de ser missionário na tua causa. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço que você abra a Bíblia de vocês. Agora é o modo abrir Bíblia. Vocês botam aí no Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Pronto, se achou, quem achou, fala assim, eu vou para o céu, só para ter a noção que vai no céu. Vai uma galera, mas que não achou, fala assim, espera que eu também vou aí, só por... Pronto, tem um ali, vamos esperar. Pronto, eu acho que ele já achou aí, né? Já achou, né, irmão? Pronto, céu vale a pena, viu? Esperar. Olha só, versículo 12, queria estar lendo aqui com vocês. Hoje o tema, como eu falei, é possível vencer esse Deus. Muitas das vezes, a gente, na nossa vida, a gente procura falar através dos nossos méritos. Eu consegui isso, por isso, isso e isso. Muitas das vezes, a gente até consegue conquistar certas coisas. Mas será que essas coisas que a gente conseguiu sozinho? Será que não tem um dedo de Deus em cada detalhe? Vamos ver aqui. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti,
peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, e todos os povos das nações? Até aí ficamos agora. Irmãos, queridos, esse versículo aqui, Moisés ele está falando com Deus através de um pecado terrível que o povo cometeu, que a gente bem sabe. Aquele bezerro de ouro, lembra desse episódio? Então, o povo faz um bezerro de ouro, e o Senhor fala com Moisés aqui no versículo 2, veja aqui comigo, versículo 1. Suba deste lugar, o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Aqui o Senhor, depois desse episódio, falou para Moisés: suba ali. Você e o povo que tirou do Egito. Já reparou que o Senhor fala assim: Moisés, você tirou o povo do Egito? Não, eu tirei o povo do Egito. Aqui o Senhor, ele não estava se identificando com o povo. O povo não se identificou com Deus. Então Deus falou assim: Moisés, este teu povo. E aí ele continua falando assim: eu enviaria um anjo. O Senhor estava falando que não iria com eles, mas sim um anjo, um mensageiro iria com o povo. Isto porque o povo escolheu se afastar do Senhor. Mas no verso 12 que a gente leu, Moisés implora falando: Senhor, o Senhor não disse que achou graça diante de mim? E aí começa a falar: Senhor, por favor, esteja com a gente. E aí o Senhor fala: tá certo, eu estarei com você. E aí Moisés fortalece: Senhor, se tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés é reconhecendo. Aqui está passando? Olha, pronto, pode deixar aí. Moisés, então, ele reconhece a presença do Senhor com ele para ter a vitória. O interessante é que essa Moisés nos ensina algumas coisas. Lê aí comigo, novamente, verso 12. No finalzinho: eu conheço você pelo nome e vocês alcançou favor diante de mim. Aí ele diz: agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e obtenha favor diante de ti, e lembre-te que esta nação é teu povo. Moisés aqui ele está usando as palavras, as promessas de Deus, para se obter as respostas de Deus. Da mesma forma, quando a gente orar, a gente deve orar com as promessas de Deus. Deus quer que a gente faça isso. Então Moisés aqui ele reconhece que a presença de Deus é que ele obtém vitória. Alguns exemplos práticos aí é que a gente vê é que em Números 14, 40, versículo 45 também, a gente vê a história ali que vai dizer: não subas, pois o Senhor não estará no meio de vocês. Porém subiram e foram feridos pelos amalequitas e cananeus. Aqui o povo, quando estava na teimosia, o Senhor falou assim: vocês não vão chegar ali em Canaã. Aí o povo decidiu ir, e aí se deram de mal. E outro relato, em Samuel 13, 8, 14, aqui em Sansão, ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. Quando a Dalila corta o cabelo de Sansão, ele perde as forças. E aí ele tenta vencer ali, mas ele perde, porque o Senhor já tinha se retirado dele.
E aqui outro momento, eles usaram o nome de Jesus sem relacionamento real com Deus. Aqui é um relato onde alguns personagens ali, algumas pessoas estavam usando o Deus de Paulo para expulsar demônio. Aí os demônios falaram assim: Paulo eu sei quem é, Jesus também, vocês eu não sei quem é. Aí eles deram um bocado de surra lá nos pessoal. E um outro relato aqui, que eu posso mostrar para vocês, é Josué 7, que ali é um pecado de Acã também envolvido, que após Jericó, após a derrota ali das muralhas de Jericó, eles foram confiantes, né, sem buscar a Deus. Depois de derrubar a muralha de Jericó, eles foram ali, sem precisar consultar a Deus, e aí olha o que aconteceu, eles perderam aquela guerra, aquela batalha ali. Então, queridos, vale a pena sair sem Deus? Para isso, eu queria com vocês aqui, em Mateus 28, vamos lá abrir, Mateus 28. Temos uma ordem, seria o ide. Mateus 28, versículo 18. Pronto. Vou ler aqui com vocês. Olha só, nós temos uma ordem. Será que essa ordem é o ID? Da grande comissão? Quem lembra? Essa é uma ordem de Deus para a gente, o ID? Será que essa é a ordem de Deus? Vamos ver aqui, ó. Versículo 18, Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na... Portanto, vão e façam discípulos de todas as... batizando em nome e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos ou a consumação do século. Aqui eu queria dividir com vocês este texto, no versículo 18, aqui demonstra a autoridade de Jesus sobre esta ordem. Aqui não é uma autoridade de impor poder, mas sim uma autoridade por méritos. A gente sabe que Jesus obteve autoridade sobre essa terra por méritos. E aqui ele dá uma ordem dizendo: ide, portanto. Mas eu queria dizer para vocês que o imperativo deste verbo, os verbos principais aqui, não é o ide. A ordem no imperativo de Jesus não é ir. A ordem aqui, na palavra do grego, o imperativo é o fazer discípulos. A ordem de Jesus é que cada um de nós, cada um de vocês, tem a missão de fazer discípulos. Então, se fazer discípulos é o imperativo, os verbos que seguem depois é a consequência dessa ordem. E o que vem dessa ordem? Ide. Então, fazer discípulo, vá fazer discípulo. Então, para fazer discípulo, você tem que ir, você batiza, ensina. Só que essas palavrinhas, esses verbos, eles estão no contínuo, estão no particípio do grego. Mas para a gente está no gerúndio, né? Está no contínuo. Então, quando ele fala assim, ir, não é ir uma vez e parar. É continuar indo. Batizar, esse batizar aqui, demonstra a iniciação. E depois de iniciar, ele faz o quê? Ensina. Sabe, muitas vezes nossos pecados, um dos nossos pecados terríveis é este. Quando a gente leva a pessoa para Jesus, ela desce aqui a água batismal, sabe o que acontece? Ela é abandonada. A pessoa, a gente dá estudo bíblico, depois que se batiza, parece que deixa a pessoa. Só que a ordem do Senhor é explícita, olha só, fazer discípulo. E para fazer discípulo
tem que andar com um discipulador. E por isso ele fala, ensinar, não é um ensinar somente quando você batiza, é um ensinar continuando depois do batismo. Aquelas classes batismal. O Senhor nos envia para uma missão hoje, é de fazer discípulo, mas não abandoná-lo quando conseguimos levar a eles ao batismo. E aqui está a causa de muitas pessoas abandonarem a igreja de Deus. Porque elas não foram ensinadas a permanecer na fé. Não foram ensinadas a discipular novas pessoas. E aí Ellen White vem aqui com suas palavras doces e fala assim com a gente, ó. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Se você está aqui nessa noite, estão ligados, né? Se você está aqui nessa manhã, é porque você é... Eu não entendi. Vocês são o quê? E missionário faz o quê? Vou pegar o evangelho. Em uma palavra só, missionário faz o quê? Missão. E olha a missão mais importante que a gente tem como adventista do sétimo dia, de ficar sentado no banco. É, irmã. Mas dá para fazer isso esquentando o banco da igreja? Não dá, né? Não dá. E outra palavrinha que ela vai dizer aqui, ó, nos serviços cristãos, ó, cada um foi designado uma obra. Essa obra é para todos? É. Mas cada um foi designado uma obra específica. E ninguém pode substituir. Ninguém pode substituir você. Mas agora vamos parar para pensar. Se você sair deste banco que você está sentado, e outra pessoa sentar, ela está te substituindo? Tá, está culpando o banco. Então, se a pessoa senta no teu banco, ela está te substituindo, logo, não foi esta a obra que Deus te chamou. Deus não te chamou para isto. Olha só, continuando. Há uma obra para cada, e cada um deve fazer a sua, com o quê? O Senhor não aceita desculpa por, Ele requer serviço pessoal. Olha só, a nossa amiga Ellen White, ela é bem dócil muitas vezes quando ela vai escrever, né? Mas a gente entende que ela foi inspirada por Deus. Todos nós nascemos como missionários na casa de Deus. Todos nós temos a missão de fazer discípulos. E aí vem uma perguntinha muito interessante. Deus nos deu 24 horas. E dessas 24 horas, Ele nos deu também chamado um ano. Um ano que são 365 dias. Um bônus nos anos ali de bissexto, né? Que é ali 366 dias. Em 365 dias, ou 366 dias, dá para levar uma pessoa somente a Jesus? Dá para levar pelo menos uma pessoa a Jesus em um ano? Dá? Dá ou não dá? Ah, porque vocês estão, uns dizem que sim, outros dizem que não. Dá ou não dá, gente? Dá, né? Se dá, dá mais de uma, né, irmã? Mas vamos parar só para pensar em uma. Tem quantas pessoas nessa igreja aqui? Cadê a secretária da igreja? A secretária sabe tudo. Aqui, o secretário aqui, irmão, é? É um ancião. O ancião, a secretária, sabe tudo, tesoureiro. Então, 250 aqui tem? Rapaz. Tem gente, viu? 250. Ativos, vamos dizer ali, na fé ali, vamos dizer 200. Né? 200 pessoas. Vamos parar para pensar, se cada pessoa dessas 200 pessoas, vamos tirar, incluindo as crianças, se cada um levar uma pessoa para Jesus, a gente tem quanto no ano passado, no ano que vem? 400 pessoas, beleza. Se essas 400 pessoas
fizerem a mesma coisa no ano que vem, teremos quantas pessoas em 2028? 800 pessoas. Matemática básica, né? 1 mais 1 é igual a 2. E aí vem o projeto da igreja, cada um salvando. Se você levar uma pessoa para Jesus este ano, essa igreja terá 251 pessoas. 51 pessoas. Porque estou falando você. Mas agora, se cada um pegar esta causa, teremos agora 500 pessoas. Olha só. Eu não estou falando de números, eu estou falando de pessoas sendo alcançadas para o reino de Deus. Mas agora vamos falar da real que acontece. E vamos imaginar que cada um levou uma pessoa para Jesus neste ano, e no ano de 2027 temos 500 pessoas. Olha só o que vai acontecer. Em 2028, será que esse número vai dobrar para 1.000 pessoas? Esse silêncio demonstra muito, né? Olha só. Se você levou uma pessoa a Jesus e ela aceitou o batismo, sua missão é continuar com ela até ela conseguir fazer o mesmo, fazer um novo discípulo. Não é largar a pessoa quando ela aceita Jesus como Salvador. Eu queria com vocês aqui, finalizando um pouquinho aqui essa ideia aqui de Jesus, e aqui em vamos para Atos 1, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Achamos aí? Pronto. Você achou? Aqui Jesus, nessa ordem, antes de subir aos céus, ele tinha falado algo aos discípulos. E aí estava falando aqui hoje sobre algo dizendo sobre, é possível vencer sem Deus? Se não é possível vencer sem Deus, a gente sabe que Jesus falou que está conosco até quanto tempo? Até a consumação para todo o... Mas os discípulos que ouviram Jesus falando isso, viram o mesmo Jesus subir. Só que antes disso, Jesus tinha dito para eles que ele ia enviar um Consolador. E este Consolador é muito interessante porque a palavrinha que tem lá, para outro Consolador, é a palavra allos. E qual é a importância dessa palavra allos? Porque tem a palavrinha allos e a palavra héteros. Olha só. Esse microfone aqui, ele é igual a este? Não? Alguns têm dificuldade de saber que este daqui é igual a este ou é diferente? Pronto. Todo mundo está com o mesmo pensamento. É diferente, certo? Então, se a palavra é diferente, a palavra é héteros. Então, seria um outro. Para a gente, né, nosso português, outro pode ser outro diferente, outro igual. Mas no grego, essa palavrinha aqui, diferente, é héteros. Beleza? Mas se eu pegar esses dois microfones aqui, eles são... Vou até conferir direito isso aqui, viu? Eu acho que sim. Vamos lá. Eles são iguais? Me ajude, viu, gente? Até eu estou tendo dificuldade aqui. É que tá mais velhinho, né, irmão? Pronto, eu acho que... Pronto. E esses dois aqui? Eles são iguais? Ou diferentes? Alguém tem dificuldade aí? Pronto. O que muda neles aqui que vocês estão vendo diferente? A cabeça está amassada, né? Imagine que eles são perfeitos, porque está difícil aqui. Viu? Brincadeira. Olha só. Aquele azul ali? Pronto, perfeito. Vamos melhorar isso aqui. Vamos lá. Ô, povo difícil. Brincadeira.
São iguais? Quem tem dificuldade em achar que estão diferentes? Qual é a diferença? Vixe! Um diz que é azul, outro diz que é vermelho e você diz que é o quê? Vamos lá. Se eu tirar essa fita, eles são iguais? Meu Deus! Pronto, vamos lá. Esses dois aqui são iguais? Nada a ver. Um com fio sem fio. E estes dois? São iguais. O que muda é o quê? Beleza, a cor. Então, eles aqui são halos. São outros. Iguais. Iguais. O que muda aqui é a? Da mesma forma, a gente entende que, apesar de Jesus, ele trazer outro consolador, Paracletos, né, a palavra ali, o conselheiro, o que vai estar ali do lado, o consolador, ele vai dizer que é outro igual a? O que é diferente é o quê? Que ele é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Por isso o azul e o amarelo, diferenciando, né? Que embora eles são como um, mas cada um são um indivíduo pessoal. É um Deus sendo cada indivíduo pessoal, sendo 3 pessoas ali. E com isso a gente entende que Jesus, ele envia um igual a ele para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Para estar conosco em todos os momentos. Então, se é possível vencer isso em Deus, porque ele envia o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é necessário. Leia comigo aqui o verso 6, que eu pedi para vocês abrirem. O verso 6 vai dizer assim para a gente, ó. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. O que eles perguntaram? Então, olha só a mente dos discípulos. Depois de Jesus morrer, ressuscitar, salvar todo mundo para a honra e glória de Deus. Amém. Os discípulos falam assim, Senhor, será que agora você vai restaurar? Olha só, irá restaurar o reino de Israel? Olha que bando de nós cegos, né? Parece a gente, né? Criança. Passa 3 anos com Jesus e ainda não entendeu. Eles estavam pensando que Jesus ia restaurar o reino ali de Israel novamente. Que eles iam ficar ali como os governantes das nações e tudo mais. Olha só que mentalidade. E aí Jesus pega, dá uma, vamos dizer assim, né? Uma porrada santa neles aqui. Vai dizer assim, ó. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Aqui ele está falando de tempos, é a palavra cronos, que é o cronômetro, né? Que seria o relógio, o tempo, as horas que passam. E a época, a palavra kairos, que seria o tempo de Deus. Não cabe você saber a hora, nem o tempo do Pai. E aí ele diz, continuando, mas, olha que vocês devem se atentar, mas vocês receberão o quê? Gente, já parou para pensar que embora a Marvel tem seus personagens, o Hulk, Homem de Ferro e todos os outros, a DC tem o Batman, tem o Super-Homem, os X-Men tem a Jean Grey, tem o Scorpion, tem o meio mundo de personagens ali que tem poderes. Eita, só ruins, só lembrando da época, né? Eu vou ser um pouquinho mais antigo. Embora os desenhos antigos tinham ali o Jiraiya, tinha ali o Jaspion, tinha ali o He-Man, eles tinham o quê? Poderes. Eles tinham poderes. E aí Jesus fala que a gente vai receber o quê? Poder. Se você está aqui nesta noite, vocês estão ligados, isso aí. Se você está aqui nesta manhã, é porque você tem o poder. Algum poder você tem. Isso aqui é sobrenatural, porque a palavra poder é a palavra dinamis. E dinamis te lembra o quê? E dinamite, quando você bota para lá explodir, o que acontece? Se eu botar uma dinamite aqui, o que acontece com essa igreja?
Então, se eu colocar uma dinamite aqui, o que é que vai acontecer com essa igreja? Então, segure o teu poder para não explodir todo mundo aqui, viu? Aí vem um segredo, gente. Todos nós temos um poder. Mas este poder tem uma cláusulazinha. Olha só qual é ela. Mas receberão dinamis, o poder, explosão, ao descer sobre quem? O quê? Exatamente, o Consolador, Paracletos, o Alos Paracletos, né? Um outro igual a Jesus. Receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Esta aqui, a promessa, não tinha se concretizado ainda por discípulos, nesse momento do texto. E aí continua o texto, e serão as minhas, tanto aonde? Aonde? Jerusalém, como em toda, agora sim, em Samaria até os, sabe que a gente deve entender aqui com esse texto também? Olha só, entenda isto, nem todos têm um dom de louvar, igual a irmã que estava louvando aqui, eu nem vou tentar, nem todos têm um dom de louvar, mas todos devem louvar o Senhor, nem todos têm um dom de pregar, como o nosso Breno ali, mas todos têm que pregar, nem todos têm um dom de evangelizar, mas todos devem o quê? Mas tem uma coisa que vocês não podem deixar de fazer. Tem uma coisinha que Deus falou, vocês não podem deixar de fazer isto, porque isto vocês demonstrarão que serão os meus verdadeiros discípulos. Olha a palavrinha aqui, está aqui nesse texto também. E serão as minhas, vocês têm que testemunhar. Todo aquele que teve o encontro de Jesus tem que testemunhar. Porque se você não testemunha, Jesus não fez nada por você. Exatamente. Como é que você vai pregar sobre Jesus se você não tem testemunho? Jesus não fez nada por você, não? Temos a missão de testemunhar. E continuando aqui, ele fala, tanto em Jerusalém, na Judéia e toda a Samaria até os confins da terra. Ele está falando assim, ó, os discípulos estavam em Jerusalém, aí se expandiu para quê? Para o país que era a Judéia, para o outro país que seria a Samaria e até o mundo todo. Essa aqui é uma missão centrífuga, uma missão de dentro. Antes a missão de Israel era centrípeta, era de fora para dentro. O Deus tinha colocado eles ali em um local, o centro ali do mundo, para que todos passassem, fosse até Israel. Agora nossa missão é de dentro para fora. E aqui eu queria terminar com vocês, com essa frase aqui, do nosso querido Aiden Wilson Tozer. E ele vai dizer assim para a gente, ó. Se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos continuaríamos a... Amém ou não amém? Estão atentos, misericórdia. Ninguém notaria a... Se o Espírito Santo fosse retirado da gente aqui, agora, 95% das coisas que estamos fazendo continuaria sendo feito e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo tivesse se retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Sabe que a gente consegue entender aqui? É possível vencer sem Deus? Infelizmente, eu posso dizer que sim. Por que eu posso dizer que sim? Porque podemos levar pessoas ao batismo sem o Espírito Santo. Podemos pregar
sem o Espírito Santo. Podemos louvar sem o Espírito Santo. Podemos também, gente, levar muitas almas a Jesus sem o Espírito Santo. Podemos fazer um programa muito lindo para o jovem, mas sem o Espírito Santo. Aprendemos a trabalhar sem o Espírito Santo. E aí, onde é que fica o poder? A gente está deixando de lado o poder de Deus para ser o poder humano. Hoje em dia temos cursos para tudo, de persuasão, de oratória, de louvor, de cantoria e tudo mais. E aprendemos a trabalhar sem Deus. Temos a missão de trabalhar com Jesus, com o Espírito Santo e fortalecer o dom que Ele nos deu. Gente, eu queria ler somente esse texto aqui com vocês também, que vai dizer assim para a gente, ó. Unicamente os métodos de quem trarão verdadeiro no aproximar-se do... Unicamente os métodos de Cristo é que vai ter êxito. O Salvador, ele o quê? Ele o que? Com os homens, como uma pessoa que lhe desejava o... Então, quando Jesus se misturava, ele se misturava com a ação de salvá-los. Não se misturava com a ação de ser o popular. Não se misturava ali na galerinha que está fumando maconha ou na galerinha que está no álcool para ser aceito pela a comunidade. Não tem nenhum problema de a gente não ter amigos que não sejam cristãos. Mas há problema se a gente não demonstrar que somos cristãos para os nossos amigos. E aí Jesus vai continuar ali. Ele desejava o quê? E manifestava-se por eles. E mostravam-lhe. E ganhava-lhe a. E depois disso tudo, ele ordenava para o povo o quê? Depois de Jesus, ele se misturar com a ação de querer salvar. Depois de Jesus só querer o bem daquela pessoa e manifestar somente simpatia e agir nas necessidades daquelas pessoas, só então ele falar para as pessoas, segue-me, depois de ganhar a confiança delas. Este é o método de Cristo. Este é o método que funciona. E nesta manhã, eu queria falar para vocês, como Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair daqui. Da mesma forma, se o Senhor não for sair com você de sua casa, não se permita sair dela. Porque a gente só deve sair se a gente tiver uma comunhão com Jesus. A gente só deve sair para a missão se a gente falar para Deus que nós não queremos depender de nós mesmos. E que Jesus venha continuar abençoando a tua vida. E que nessa mensagem aqui a gente entenda que nossa missão é depender de Jesus, de Deus e fazer discípulos. Que você, nesta manhã, também venha aplicar o que Jesus fez por você como testemunha viva de Deus. Deus te chama para testemunhar a todas as nações. Deus sabe que você tem vergonha muitas das vezes, mas Deus não te deu espírito de covardia, mas sim de ousadia, de moderação, de coragem. Porque aquele que tirou das trevas para a tua maravilhosa luz te chama de sacerdote real. Te chama de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, assim, a fim de proclamar a virtude daquele que vos tirou da treva para a maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Esta é a missão que Jesus fez por você e faz. E qual é a missão que você faz para a causa de Jesus? Jesus é bom? Jesus é bom? Se Jesus é bom, quantos aqui gostam de chocolate? Tem pouca gente que gosta de chocolate, eu acho que vou fazer uma pergunta diferente. Quantos aqui gostam de receber dinheiro? Rapaz, aí muda, né, velho? Aí muda, né? Vou levantar até minha mão aqui também. Receber dinheiro é bom, sim ou não? Ainda mais quando é de graça, né? Não tem juros.
Receber dinheiro é bom. Se é bom, se eu estou recebendo aquele dinheiro para mim, e é bom para mim, eu vou falar para as outras pessoas como é que recebe aquele dinheiro. Se eu gosto de chocolate, eu vou mostrar para as outras pessoas o gosto do chocolate. Da mesma forma, se Jesus é bom para mim, eu vou mostrar para as pessoas que Jesus é bom. Esta é a missão do discípulo, testemunhar. Agora teremos um louvor com a nossa querida menina, ou com a nossa querida irmã. Congregacional? Perfeito. Agora temos louvor com vocês todos. Eu quero que neste louvor, meus queridos, eu não sei qual é o louvor, mas é algo voltado na missão. Vamos pensar no primeiro amor que foi perdido. Vamos pensar no primeiro amor que nós devemos ter todo momento. Porque a Bíblia chama a gente, a Bíblia chama aqueles que não têm comunhão com o Espírito Santo, não estão cheios do Espírito Santo de morno, a ponto de Jesus vomitar da boca. Mas hoje Jesus te chama para a missão de ser plenamente cheio do Espírito Santo. Então, aqueles que pretendem ser plenamente espirituais, eu peço que levante e vamos louvar o Senhor. Eu peço que você nesse louvor venha louvar com todo o coração, porque nem todos têm o dom de cantar, mas todos têm que ter o louvor no coração. Aqui a equipe já está se posicionando. Eu peço que nem olhe para a gente aqui, olhe para si próprio e veja que você é pecador miserável e precisa do Senhor. Sem o Senhor você não pode fazer nada. E vamos louvar o Senhor agora nesse exato momento. Minha vida inteira, antes que os dias passem e perca as forças também. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, pois chamas-me a servir. Senhor, meu coração entrego. Quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro com alma missionária, disposta a te servir. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Marcharei cantando, meus lábios proclamando a tua salvação. Terei meus braços estendidos e o poder do Espírito para a transformação. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem
Amém. Salmo 27, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, vocês conhecem? Em vão. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia os sentinela. Da mesma forma, se o Senhor não está com você na missão, sua missão é em vão. Porque o fruto que você está dando ali para o reino de Deus é um fruto de egoísta, o fruto do para eu próprio. O Senhor sabe que você não depende de si próprio. Se você depender de você próprio, o que acontece? Você se sobressai. No céu a gente vai depender de Deus o tempo todo. Se a gente não aprender a depender de Deus na terra, o céu não é o nosso lugar. Se a gente não aprendeu a pregar o evangelho na terra, falar de Jesus, o céu não é o nosso lugar. Se a gente não aprendeu a pedir a presença do Espírito Santo todos os dias, eu digo, a nova terra não te pertence. Mas para aqueles que entendem que de ti não vem nada e que precisa do Espírito Santo todos os dias, Jesus diz, vinde e bendito do meu Pai. E ainda ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, porque eu não minto, eu não teria dito. E ele foi preparar o lugar para você, está pronto. Só basta a gente cumprir o nosso ID. Fazer, nossa missão é, e não devemos deixar de testemunhar e pedir todo o tempo o Espírito Santo. Então, feche seus olhos. Vamos orar com promessas. Espírito Santo, louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor todo o tempo em nossas vidas, porque Tu és um Deus conosco todo momento. Entendemos a nossa necessidade de Ti todo o tempo. Entendemos que trabalhamos sem Ti muitas das vezes. E temos benefícios, temos proveito disso. Mas sabemos, ó Pai, que em um ano a gente pode levar 100 pessoas ao batismo com nossos próprios métodos. Mas com os Teus métodos a gente pode levar 1000 pessoas consagradas ao Senhor. Até mais. Em um dia, 3.000 pessoas foram batizadas quando o Espírito Santo foi caído ali do céu. Foi derramado. Este poder, Senhor, que nos foi prometido, queremos Ele. Se o Senhor prometeu, o Senhor quer nos dar. Como um pai que dá boas dádivas aos vossos filhos, o Senhor quer nos dar o dom perfeito do Espírito Santo. E nos apoiamos na promessa que Jesus falou, aquilo que pediste no meu nome, recebereis. E é no nome de Jesus que estamos pedindo, sabendo que de nós mesmos, como diz lá Tiago, a gente pede e não recebe porque a gente pede mal para os nossos próprios desejos. Queremos pedir de acordo com as tuas promessas de querer nos dar. Estamos aqui para bater, estamos aqui para chamar, pedir, clamar o Espírito Santo sobre nossas vidas. E essa oração, ó Pai, é uma oração que estamos pedindo ao Espírito Santo, mas pedindo também que Ele traduza essa oração com o gemido deles inexprimíveis, para que Jesus interceda por nós, pelo Pai. Para que o Pai coloque a mão do onipotente, a tua mão onipotente sobre nós e derrame aquela promessa de nos conceder o Espírito Santo mais uma vez. Pai, está aqui a tua igreja, ela é missionária. Coloca no coração de cada um o espírito missionário e devolve novamente o nosso primeiro amor, ó Pai. Aquele amor da qual a gente desistiu, infelizmente. Mas devolve, Senhor, esse primeiro amor, ele venha acoplado com o Espírito Santo.
também, Senhor, queremos terminar essa oração te pedindo, por favor, fortalece os músculos dos nossos pés para pregar o Evangelho e não os músculos dos nossos glúteos, para não ficar sentado nas igrejas. Fortalece, Senhor, nossa vida espiritual. Estamos te pedindo, nos despeça, Senhor, com a bênção apostólica, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.